Oi, gente do céu! Hoje estamos aqui com a juventude de Comportas e a juventude de Sotave. Gente, eu quero perguntar, já começar perguntando. Quem tem rede social aqui? Todo mundo. Qual que você gosta mais? Instagram. Ai, meu Deus, todo mundo gosta de Instagram. Mas será, Davidson, se eu agora aqui, ó, no meu celular, abrir aqui a sua rede social, eu consigo reconhecer você na sua rede social? Consegue. Eita, Glória, eu consigo! Ainda bem que lá no céu vamos ter o nome escrito no livro da vida, porque tem alguns perfis aí que a gente sabe que pela foto do perfil a gente nem reconhece a pessoa, né? Então, minha gente, começamos o Espaço Jovem e hoje vamos falar sobre o Altar do Rios. Fica com a gente que o assunto é muito interessante. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Vivemos em um tempo em que tudo passa muito rápido. Os vídeos são de poucos segundos, as opiniões elas têm que ser dadas de formas instantâneas, é igual a mim hoje, meu filho. E as emoções? Superficiais. As redes sociais, elas nos cercam de imagens, sons e estímulos que mudam o tempo todo. Mas será que a nossa adoração também está seguindo esse ritmo acelerado? Então hoje, no Espaço Jovem, queremos refletir sobre este tema, o Altar do Rios, a adoração como um ato de resistência à superficialidade. Como podemos manter um coração profundo em meio a uma geração, um conteúdo raso, vazio? Como a verdadeira adoração pode nos ensinar a desacelerar e a nos reconectarmos com Deus? Prepare-se porque hoje nós vamos descobrir que a adoração é muito mais que um gesto, é uma forma de resistir ao vazio do nosso tempo. Então, para essa conversa, nós recebemos o presbítero Timóteo e a sua esposa, a nossa irmã Thalita. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por terem vindo. Amém, irmã Maíra. É um prazer estar aqui mais uma vez no Espaço Jovem. A nossa gratidão ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e também estar aqui com os jovens da área 61 e da área 37. Uma alegria, uma satisfação. Amém, eu também estou muito feliz, de estar aqui participando com todos vocês. Agradeço a Deus primeiramente, ao nosso pastor Ailton, e a todos vocês. Deus abençoe. Amém. Gente, para o louvor, estamos recebendo essa cantora de uma voz doce, calma, do casting da Berea Network, Naphtali Abreu. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Maíra. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Estou muito feliz. Ai, que bom. Eu fico feliz também de estar recebendo você. E claro que quem também está com a gente, interagindo, esclarecendo e tirando todas as suas dúvidas, são os jovens. Amém? Os jovens de Comporta, levanta a mão e diz amém. Cadê? Amém. Eita, glória! E os jovens de Sotave? Amém! Amém, gente. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Então, para começarmos já quero ser bem direcional, presbítero. Senhora. E fazer essa pergunta assim, diretamente para o senhor. Irmã Thalita, eu estou preparando uma pergunta assim bem... Nesse mundo onde todo mundo quer performar, A maioria das pessoas querem performar. Como adorar de verdade? Pois bem, Maíra, respondendo a sua pergunta, antes de falar de adoração, acho que é importante a gente falar sobre altar. Sim. Porque altar remete à adoração. Sim. E o altar, quando a gente pega lá no Antigo Testamento, era um local que era feito, geralmente de pedras, e o homem ia ao altar para oferecer sacrifícios a Deus, quer seja de animais, de cereais ou até de incenso. Se a gente abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 21, a parte A, quando Noé sai da arca após as águas do dilúvio terem baixado, veja o que foi que Noé fez. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o versículo 21, a parte A diz, e o Senhor cheirou o cheiro e disse o Senhor em seu coração. Então perceba que Deus ele estava participando daquele ato de interação com Noé. Agora, respondendo a sua pergunta,
Nós hoje, quando olhamos para a adoração, ela parece que se distanciou um pouco daquilo que Jesus falou lá para a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 23, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Hoje eu entendo que o altar ele foi trocado, né? Essa geração, principalmente a geração Z e a geração Alfa, parece que substituiu o altar, o verdadeiro altar, por um outro tipo de altar, que agora é o altar dos pixels e das curtidas. E isso acaba trazendo um novo conceito de altar para essa geração. Só que esse altar, como a senhora falou, acaba sendo um altar de performance. Um altar onde as pessoas querem expor, querem exteriorizar aquilo que geralmente elas não são na sua essência. E a adoração é algo que parte de dentro e é exteriorizado naquilo que a gente faz para com Deus. Então, eu acho que esse é o X da questão desse programa, né? É a gente entender o que de fato é o verdadeiro altar e como esse altar tem sido colocado do ponto de vista digital. Ok, tudo, o marketing ele fala assim, o que não é visto não é lembrado. Né? Então, eu acho que as pessoas sempre querem estar ali para serem vistas. Ah, não, porque eu vou ser lembrada, não, porque eu vou ser lembrada. Então, a gente já começa falando sobre a exposição. Sim. Né? Que afeta muito a adoração, a exposição, né? Positivo. É porque é o seguinte, hoje as pessoas, todo mundo aqui respondeu que tem rede social. Sim. E a maioria, a predominância é em relação à prioridade do Instagram. Então, pegando o Instagram como um gancho, hoje as pessoas elas se preocupam muito com o que ela vai postar no feed ou no Reels, certo? E aí, pensando no Reels principalmente, que são vídeos geralmente curtos, a pessoa ela quer ter o máximo de compartilhamento possível, o máximo de curtidas possível e o máximo de visualizações possível. E acabam esquecendo que o que ela poderia fazer em secreto com Deus, ela faz de forma pública, sem essência, sem um coração de fato quebrantado na presença do Senhor, porque o que vai importar é se a frase que eu falei foi uma frase de efeito, se aquilo que eu falei vai ser algo que vai repercutir nas mídias sociais. Se a foto é bonita. Se a foto é bonita, vai, entendeu? Né? Então, tudo isso acaba sendo a prioridade em detrimento da essência, que é a minha entrega, a minha adoração ao Senhor. Nem tudo que é visto é vivido. Inclusive, tem uma opção hoje no Instagram, né? Que você pode, se não é muito curtido, eu vou tirar aqui para ninguém perceber que o meu vídeo não foi muito curtido. Eu não vou passar essa vergonha, né? Isso. Então tem essa opção também que as pessoas às vezes acham que não deve mostrar que teve poucas curtidas, porque ela tem que sempre mostrar mais, né? Você pode excluir as curtidas. Das pessoas. Mas eu acredito que não tem ninguém aqui, não. Que faz, não tem ninguém aqui, né? Que seja assim, que, meu Deus, que vai na mídia da igreja essa foto daqui eu chorando, hein? Não, né? Tem ninguém assim, não. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas já vamos para a terceira pergunta que eu quero fazer. Como podemos manter a autenticidade, né? Nesse mundo tão supérfluo, de coisas supérfluas, quando tudo ao nosso redor só exige aparência. E como é que eu posso manter? Porque assim, eu quero dar um exemplo das câmeras que a gente tem na igreja, né? Às vezes a gente vai tossir, mas quando a gente vai tossir, passar a câmera, a gente, oh glória, aleluia. Ninguém nunca fez isso, né? Então, como viver? Né? Porque hoje a gente tem câmera aqui, tem câmera na igreja, tem câmera dentro de casa, tem câmera no parque, tem câmera onde a gente for. Então, como não ir nesse fluxo? Certo. Veja só, quando a gente fala de autenticidade, a gente fala daquilo que é intrínseco da gente, é nosso, é pessoal. A irmã Thalita é diferente do irmão Timóteo, que é diferente da irmã Maíra, certo? Então, nós somos seres autônomos, cada um com a nossa personalidade, com as nossas características. E eu preciso manter essa autenticidade quando eu estou também adorando ao Senhor. Qual é o problema? É que hoje foi criado um padrão, um modelo. Então, o adorador, para poder ele ser curtido, ser compartilhado, ele precisa seguir esse padrão, essa linha. E aí eu acabo deixando de ser eu perco a minha essência para entrar nos moldes daquilo que o mundo diz que eu devo ser. E na verdade não é assim que a Bíblia nos ensina. Porque eu entendo que o meu particular com Deus é diferente do seu particular com Deus. A minha forma de entregar a minha adoração ao Senhor é diferente da sua forma de entregar a adoração ao Senhor. E eu não posso adorar de uma forma que as pessoas percebam que eu estou adorando só simplesmente pelo ato que está exteriorizado. Porque, na verdade, a pessoa fala em línguas, a pessoa chora,
mas na verdade dentro dela tem um vazio. Não é nada daquilo que ela está sentindo, mas ela precisa performar, como a senhora falou. Ela precisa, às vezes, Ser vista. ensinar. Presbítero, irmã Thalita, como, já puxando assim esse gancho, o senhor falou assim, já puxei assim, vazio, falar sobre vazio. Quando a gente saber que a gente tá ali na linha, tênue ali, ai meu Deus, tem um vazio aqui, eu tô tão absorvido pelas redes sociais, tô ali o tempo todo, quando eu vou saber que eu tô entrando no vazio? Só quer responder primeiro, irmã Thalita? Eu acredito que quem nos preenche total mesmo, o único que nos preenche, que nos faz, como é que eu posso dizer, ser realmente feliz, é Jesus. E quando eu escolho não tê-lo, não buscá-lo, porque como é que eu preencho a minha alma? É lendo a palavra, é orando, é me consagrando. Mas quando eu pego o meu tempo e eu começo a me preencher de coisas vãs, vazias, não trazem nada para mim, assim, por mais que às vezes eu até diga, mas aqui é um hino, mas nem sempre eu estou ali vendo aquele vídeo, eu estou realmente querendo buscar a Deus. A gente também tem que buscar a Deus no secreto, né, como a gente estava conversando antes. Sim, sim. A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que pedir ao Senhor para que Ele melhore coisas em mim que eu preciso melhorar, porque sempre a gente vai estar tentando E a senhora acertar. estava falando em off pra gente, né, que fez como se fosse um detox. Isso. Teve um período da minha vida que eu percebi que eu estava Conectado. muito conectada, principalmente nos vídeos, né, que são os vídeos curtos. Percebi que eu estava olhando muito, assim, às vezes, fotos, né, e aquilo eu estava percebendo que estava tomando meu tempo. Então, quando eu percebi, eu disse, não, eu não posso deixar que isso tome meu tempo. E aí, eu disse assim, não, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou tirar da minha vida por um tempo. Eu passei mais de um mês sem pegar no Instagram, nem sequer para olhar. Até às vezes ele fala, deixa eu não quero. Eu estou em um propósito com Deus. Glória a Deus. Zero Instagram para mim, porque eu preciso entender, né, que quem tem que preencher a minha vida, que eu tenho que estar conectado o tempo todo é com o Senhor. Porque a gente está conectado com o Senhor o tempo todo, porque eu estou lavando os pratos, eu estou conectada com Deus, eu estou falando com Deus. Sim. Eu estou andando no ônibus, eu estou conectada com o Senhor. Em todo o tempo a gente tem que estar conectado com o Senhor. E às vezes o Instagram, o WhatsApp, qualquer outra rede social tira essa conexão. A gente começa a se conectar com coisas que não deveria. Porque vai começando, né, a aparecer aqueles vídeos, aparecer, uma coisa ou outra. e às vezes a gente nem percebe. Eu já me peguei assim. Às vezes sem nem perceber que estava ali perdendo, meu Deus, eu estou perdendo tempo. E aí é quando eu vou e coloco lá do lado e vejo que eu preciso fazer outras coisas, eu preciso até ler a palavra. A gente tem que estar se atentando a isso. Antigamente, quando o Rios era 1 minuto, se você assistisse 60, dava 1 hora. Então eu ficava pensando nisso, eu sempre penso nisso, meu Deus, porque ele saiu puxando, é um gancho, né? Sai puxando. E aí, o presbítero quer vai complementar a aqui. tradução do termo Reels, do inglês para o português, é justamente bobina ou carretel, né? Então, é uma coisa que vai puxando a outra, e você vai fazendo e fazendo e fazendo, e não se apercebe do sentido de quanto tempo você está gastando para isso. Quando a senhora fala da questão do vazio, eu acho que o cristão ele tem uma vantagem em relação a quem não serve ao Senhor Jesus. É que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que liga o alerta para a gente em relação a como é que eu estou me comportando em relação a essa adoração. E aí, pegando um gancho da senhora, né, na irmã Afton e outros, que acabam tendo uma exposição maior pela atividade que tem na casa do Senhor, porque isso não tem como a gente fugir disso. Vivemos na geração do digital. A gente não pode fugir disso. E o senhor acha importante que Sim, é importante porque ou a gente entende que essa é a geração que nós estamos vivendo e faz parte dessa geração vivendo digital, porque o digital, a gente não pode demonizar o digital. Sim. O digital ele é importante, é uma ferramenta que Deus deu ao ser humano, na sua capacidade de inteligência, para poder ser também um instrumento para a propagação do Evangelho. Certo? Então, uma pessoa que está desconectada do digital, ela acaba perdendo muitas oportunidades. Certo? Então, o digital é bom, ele é importante, ele é necessário. O problema é quando eu me torno superficial, quando eu me torno um ser robotizado. Certo? Eu perco a minha essência enquanto ser humano, enquanto verdadeiro adorador, para fazer algo apenas de uma forma mecânica. E aí é onde entra essa linha tênue que a senhora falou.
entre eu fazer algo para glorificar a Deus, na minha essência, certo? Para poder receber de Deus aquilo que eu quero e aquilo que eu faço em relação a simplesmente aparecer. Porque esse é um problema. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui na Rede Brasil de Comunicação. Isso aqui é um cenário, certo? E é um cenário que a gente entende que é necessário para poder esse programa ser realizado, ser produzido. Sim. Tudo bem. Isso aqui é pecado? Não, não é pecado. Faz parte do nosso mundo. Agora, a gente entende que nós estamos, antes de tudo, num culto. Antes de ser um programa, isso aqui é um culto. Nós oramos, nós lemos a palavra. E o nosso intuito é que o nome de Deus seja glorificado. Então, eu não estou buscando aqui perfeição na minha retórica, na minha oratória, certo? Em expor conhecimento. O que eu quero aqui é ajudar outras vidas a estarem mais perto de Deus, se desconectar um pouco do digital e se reconectar com aquele que é criador de todas as coisas. Glória a Deus. Porque muitas pessoas, elas sentem vontade, elas sentem necessidade de mostrarem que estão adorando. Hoje em dia tá meio que assim, né? Não, eu preciso postar ali que eu tô adorando, eu preciso... A necessidade, virou uma necessidade na realidade. É a carne, né? Então, a gente, como ser humano, certo? Nós somos seres que temos a natureza adâmica em nós. Sim. E essa natureza adâmica, ela é propensa às obras da carne. E entre as obras da carne, nós temos a questão de a gente querer aparecer. É intrínseco do ser humano, ser destaque, estar em evidência. A não ser uma ou outra pessoa que, de fato, a personalidade dela é um pouco mais retraída. Mas, no geral, as pessoas querem aparecer, querem ser vistas. Quem não é visto, não é lembrado. É marketing, né? Certo? O marketing tem esse chavão, né? Pois é, só que diante de Deus isso não é a verdade. Porque todos são vistos por Deus. Ninguém foge dos olhos do Senhor. Glória a Deus, né? O salmista, no Salmo 139, ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então, Deus nos vê onde quer que nós estejamos. E ainda tem algo mais profundo. Deus não só nos vê no nosso estereótipo. Deus contempla o nosso coração. A intenção. Deus sabe a intenção que está no nosso coração. Então, eu preciso entender que essa questão de querer aparecer, de querer transparecer, é algo que, de fato, está inclinado mais para obras da carne do que para algo espiritual. Porque, veja, quando Deus quer destacar alguém, Deus ele faz. Deus, ele olhou para José, que dentre os seus irmãos era o mais novo, certo? Na cabeça deles não seria ninguém, mas Deus disse: eu tenho algo especial na vida desse jovem e eu quero que ele seja destaque. Prova é que José saiu da casa do seu pai, foi vendido como escravo para os ismaelitas, chegou no Egito como escravo, foi parar na prisão por uma calúnia, mas Deus disse: o meu propósito continua de pé e eu quero que ele seja destaque na sociedade. Foi algo que Deus definiu, foi algo que Deus decidiu. E eu sempre costumo dizer, às vezes quando eu estou pregando, que a rede social de José era uma rede que só tinha apenas 2 seguidores, que era o padeiro e o copeiro, que estava com ele ali na cadeia. Mas Deus quis que o filho de José fosse visto por muita gente. Então Deus tirou José do cárcere e colocou no trono para ser o segundo maior homem do Egito, apenas abaixo de Faraó, porque Deus tinha esse propósito na vida dele. Mas veja que José nunca procurou esse destaque. Pelo contrário, quando José foi levado à presença de Faraó, que Faraó disse: tu tens o poder de interpretações, ele disse: isso não está em mim, isso está no Deus a quem eu sirvo. Vou abrir um parêntese, já vou abrir um parêntese aqui, ô Glória. Essa questão, o José, ele não quis a validação, né? Não, pelo contrário. José, ele até, veja como é interessante, José até foi tentado, né, em querer essa validação, quando ele disse ao copeiro: olha, quando o rei mandar te chamar, tu fala sobre mim, diz que eu estou aqui. Aí Deus disse, gente tem isso, né? Aí Deus disse: eu vou dar mais um tempinho, vou te dar mais quase 2 anos para tu poder entender que não é no teu tempo, não é do teu jeito, não é da tua forma, é do meu jeito, é no meu tempo e é da minha forma. Ô presbítero, a gente como ser humano, a gente busca, né, essa validação, eu sempre costumo dizer para a juventude também que me cerca, que vive pertinho de mim, eu sempre digo: gente, a validação ela é importante, sabe? Vocês são especiais. Deus, ele criou vocês são filhos de Deus, que bênção, né? Mas não buscar. É porque assim, cada um tem o seu jeito, como ele estava falando. Deus, ele tem um propósito para cada um de vocês.
Deus chamou vocês do jeito que vocês é, claro, que a gente tem que melhorar aquilo que muitas vezes que a gente é falho, né? Mas o que é que acontece? Às vezes Deus precisa de uma que é mais calada, porque aquele jeito dela talvez vai atrair pessoas que se identificam, né, com isso. Tem outras pessoas que Deus vai pegar uma que é mais brincalhona, então ela vai conseguir chegar em certas pessoas por ser mais brincalhona. Então a cada um de nós, Deus tem um chamado. Então eu não preciso imitar a Maíra porque ela é mais alegre, espontânea, não que eu não seja alegre, mas porque Deus me chamou desse jeito, talvez Ele vai me aprimorando e vai até que eu chegue, né, onde Ele quer. E você, Deus te chamou do jeito que você é. E cada um, Deus tem um propósito, né? Não adianta a gente forçar e fica nítido, né, que não é a gente. Porque quando a gente força ser o que não é, fica nítido que não é aquilo. É verdade. A Thalita falou uma coisa Concordo plenamente. que me fez lembrar, agora até mandei para ela um dia desse, de um cantor que... Ai, meu Deus, já vem, cantou de novo. Cantar uma benção, viu, irmão? Uma benção. Mas ele É estava porque a música vai continuar, eu entendi. A música... literalmente imitando um outro cantor. Literalmente, ipsis literis. Né? Só que ele era muito mais jovem do que esse outro cantor que estava imitando, com todos os trejeitos, com toda a performance. E eu mandei para ela e acaba às vezes se tornando, me permita, ridículo. Já reconhece que não. Porque as pessoas percebem, as pessoas sabem que aquilo ali não é você. Então, quando eu estou no altar, certo? E aí quer seja do ponto de vista presencial ou digital, porque existe altar digital? Existe, não estou dizendo que não existe. Deus é glorificado no digital também? É glorificado. Vou dar um exemplo, certo? A senhora pegar um vídeo da senhora gravado pela Berea, certo? E que é divulgado nas redes sociais, muitas vidas são edificadas. Tenho certeza que a senhora já deve ter ouvido diversos testemunhos de almas que foram alcançadas por determinado ídolo que foi gravado em um estúdio, certo? Com toda a questão da produção. Sim. Mas a senhora sabe como é que estava o seu coração na gravação daquele vídeo, certo? Que a essência era da irmã Maíra enquanto adoradora. Não a irmã Maíra como uma artista gospel. Esse é o problema. É que nós estamos criando artistas. Quer seja do ponto de vista musical, quer seja do ponto de vista de pregação. E às vezes as pessoas querem a validação porque elas querem estar nesses lugares. Mas por que elas querem estar nesse lugar? Será que realmente é para adorar Deus? Porque para adorar Deus eu posso adorar em qualquer lugar. E se Deus quiser, Ele me leva a esse lugar. Sim. Entende? Então, às vezes eu quero essa validação, eu quero que vejam o que eu faço também, que eu sou santa também, que eu posso. E às vezes não estou sendo, não porque eu não estou buscando, mas talvez pela intenção do meu coração. Que Deus está vendo. Então, presbítero, a nossa conversa, irmã Thalita, está muito boa, eu não queria nem parar. Mas vamos continuar nesse momento assim, de adoração, não é? Com essa voz de calmaria, de paz, amém, com Naphtali Abreu. Amém. Vamos lá, adorar a Deus. Me perdoe quando te entristeci, me perdoe quando não aceitei, me perdoe quando eu insisti, me perdoe quando não calei, me perdoe quando eu não te ouvi, ou até quando não suportei teu silêncio falando pra mim que tu sabes o que eu não sei. Eu prometo, Senhor, me esforçar e decido em te confiar. Entendi que o Senhor me conhece bem melhor do que eu. Sou falho, mas te amo. Diga para Jesus. E eu me rendo, sim, aos teus planos. Tu me dissestes que todo trabalho é só teu, é somente teu. Descanso em tuas promessas e em teus braços, ó Deus. Aleluia. Descansa nos braços do Senhor. Os caminhos dele são melhores, os projetos dele são melhores e maiores do que os nossos. E ele diz assim para você: glória a Jesus.
Eu conheço o teu coração e o teu nome escrevi em minhas mãos. De você não esqueço jamais. É você quem às vezes se vai. Não suporto ver você chorar. Me levanto ao ver você clamar. Mesmo que fique sem entender, sempre tenho o melhor pra você. Eu te abraço e te dou meu perdão. Vê se alegra esse teu coração e coloca um sorriso no rosto de quem é campeão. És falho, mas te amo. Jesus está falando. E pra você, sim, eu tenho os melhores planos. Meus olhos nunca se afastam de você pra te proteger. Escute, sempre te dizendo: eu estou aqui com você. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o Espaço Jovem e hoje nós estamos conversando sobre adoração a Deus, a verdadeira adoração a Deus. Estamos aqui com os nossos queridos convidados, presbítero Timóteo, irmã Thalita, com a Naftali. Olha, eu tô aqui aprendendo o nome dela, Naftali. Gente, Sotave e Comportas também, a juventude está aqui com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. O assunto tá muito bom, não tá? Tá uma bênção, cheio do poder de Deus e unção de Deus aqui. Então, presbítero, irmã Thalita, já quero perguntar sobre aquele versículo. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e vai orar. Será que hoje a gente ainda tem o secreto? Irmã Maíra, Mateus capítulo 6, versículo 6. Sim. A referência para quem está em casa. Né? Quando Jesus falou sobre isso, ele estava justamente tratando sobre a questão da necessidade de a gente parar. Qual o problema da geração de hoje? É que a gente não para. É uma geração tão frenética, tão acelerada, a gente chama a geração do fast food, né? Tudo é muito rápido, Deus faz uma promessa aqui, já tem que cumprir daqui a 5 minutos, senão não foi Deus que falou. Então a gente precisa entender o conceito de pausa, de parar, de fato, de entender. Quando Deus falou ao salmista no Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, está dizendo, fique quieto, fique calmo, que eu estou no controle da situação. Agora você precisa se acalmar. E hoje eu digo para o meu filho de 12 anos, né, que já está na geração alfa, que eles têm um certo problema de ficar calmo, né, de esperar, de ter paciência. A gente, quando vai para o Salmo número 40, verso 1, o salmista diz o quê? Esperei com paciência no Senhor. E aí, quando eu espero com paciência, não é só esperar, porque às vezes a gente espera, mas fica agoniado, né? Mas é esperar com paciência. E em quem? Não é no fácil Senhor. não, hein? Mas eu posso falar uma coisinha? Pode. Mas o Salmos 39, ele tá um pouco aperreado. Ele tá falando com Deus um pouco aperreado. E aí ele compreende que ele precisa ter paciência e esperar no Senhor. Ele começa, inclusive, a se comparar. Mas aí ele percebe que ele precisa parar e ter paciência. Olha, É por isso que eu casei com essa mulher. Que declaração em pleno Espaço Jovem. Deus vai mandar o de vocês, aleluia. Gente, aproveitando o gancho aqui da irmã Thalita, que ela falou sobre comparação, é inevitável a comparação, né? Sim. Nas A gente vai ler os Salmos, eu presto muita atenção nisso. Vez ou outra ele faz, mas por que o inimigo às vezes prospera? Porque ele vence e logo depois ele se autocorrige e faz assim, mas a recompensa dele é muito diferente daqueles que realmente esperam no Senhor. Glória Daqueles a Deus. que servem a Deus fielmente e reconhecem que a perspectiva de Deus, ela vai muito além da nossa perspectiva. Às vezes a gente olha aqui na terra, a gente vê as coisas materiais, só que a gente está nessa terra de passagem. Né? Então a gente não pode se apegar às coisas daqui, por isso que a gente, como a gente está falando, a gente tem que ter um secreto com Deus, a gente tem que construir uma amizade com o Senhor, de maneira tal que Ele tenha intimidade com a gente. Né? Para a gente ter intimidade, a gente tem que ter um tempo conversando com Ele.
A gente tem que conhecer a Deus. E para conhecer a Deus eu preciso ter um tempo, ler a palavra, parar, orar, né? E eu tenho certeza disso, que Deus, ele sabe quem somos, as nossas imperfeições, né? Às vezes, muitas vezes, eu me parei assim e dizendo assim, Jesus, por que eu? Olha para mim, olha quem eu sou. E eu tenho essa mania de falar para Deus, olha essa minha falha, eu sou tão falha nisso, Senhor, eu não posso. Como eu posso fazer isso que o Senhor quer para mim? Porque Deus, ele jamais vai olhar a sua perfeição, como você estava falando, a sua performance. Ele vai olhar o seu coração. Deus, ele vai nos escolher pelo que a gente quer fazer para Ele, pela nossa intenção. Mesmo que às vezes a gente erre 1000 vezes, mesmo que aos olhos do homem seja tão imperfeito como uma vez eu disse para Deus, eu não quero mais o que o Senhor escolheu para mim, porque eu sou muito falha nisso, eu não estou conseguindo fazer, mas porque eu estava olhando pela perspectiva da perfeição que o homem quer ver, que o homem espera muitas vezes da gente. E Deus falou para mim assim, não, eu vejo a tua intenção, eu não quero que tu pare, eu quero que tu continue, porque não é para mim. Então, se é para mim, por que tu tá olhando para os outros, né? Então, assim, às vezes eu sei que é difícil a gente continuar em um mundo onde as pessoas nos julgam, nos condenam, né? Às vezes esperam mais da gente e não ver como Deus vê. Porque se Deus, ele fosse realmente olhar, né, as nossas falhas, ninguém chegaria ao céu. Porque o céu, ele é o quê? Conquistado à força. Isso. Né? Pela intenção que cada um de nós tem no nosso coração. Às vezes tem gente que não quer continuar na igreja porque eu tô errando tanto, mas tu tem intenção de acertar? Tu tá lutando todos os dias para acertar? Né? Tu tá matando a carne, tá dando tempo ao Senhor realmente para acertar. É importante, né? E a irmã Thalita, ela falou de um ponto, que eu falo com Deus, isso fala de secreto. Ela não precisa ir para o microfone, vamos ver a irmã Thalita cantar. E lá na hora do louvor, Deus, tu tá vendo as minhas falhas, meus defeitos. Tem coisa que a gente precisa falar com Deus. O secreto é isso. No nosso particular com Deus. Eu estava procurando aqui, achei... achei... Acha tão difícil, presbítero, hoje em dia. Maíra, mas até porque a sociedade odierna, certo? O modelo... Porque as pessoas, eles tiram foto até dentro do próprio quarto orando. Pois é, o modelo da cultura, né, atual é que você deve se expor. Tem um filósofo oriental, que eu peguei uma frase dele, que diz que nós estamos na sociedade da transparência e da performance. Sim. Como a senhora disse, às vezes a gente está orando de madrugada, começa a chegar um monte de notificação no WhatsApp. Gente, estou agora aqui, viu, de madrugada buscando a presença do Senhor. Até que ponto isso de fato vale a pena ser dito? Entendeu? Porque eu não estou no meu momento com Deus. A não ser, claro, né, que a gente marca um momento de oração, que precisa, na pandemia foi muito comum isso, né, de encorajar as pessoas a buscarem. Mas tem coisa que sou eu e Deus e eu. E eu preciso entender isso, certo? Isso é que fala de secreto. É o meu particular com Deus. E particular já diz tudo. É algo pessoal, íntimo, certo? Que não pode ser compartilhado com quem quer que seja. E a gente vive na sociedade do compartilhamento. Certo? E a gente precisa romper essa barreira. Aí é onde entra a contracultura. Eu vou na contramão do que a cultura atual me diz que eu devo fazer. Sim. Mas o cristão, ele sempre andou na contracultura do mundo. Sim. Certo? Essa é a chamada do cristão. É ir na contramão daquilo que o mundo diz que a gente tem que fazer, da forma que a gente tem que ser. Porque nós somos diferentes. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Certo? A nossa morada está em cima. Nós somos cidadãos dos céus. Antes de ser cidadão da terra, eu sou cidadão do céu. E aí é mais importante eu receber like de Papai do Céu, certo? Dele compartilhar com os anjos. Como compartilhou? Lembra de Jó? Deus compartilhou o perfil de Jó com os anjos. Com os anjos e com o próprio diabo. Você tem visto meu servo Jó? É Deus dizendo, ó, vai ali no feed de Jó, dá uma olhadinha quem é Jó. É um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Será que se Deus olhar a nossa rede social hoje, certo? Rede social, diga-se, a nossa vida. Será que Deus tem o que compartilhar de bom de cada um de nós? Será que Deus pode ver o direct? E ele não precisou colocar na bio, né? Não. E a gente precisa fazer um direct com Deus, né? O direct com Deus é o particular. Ninguém aqui pega uma mensagem privada no direct e compartilha para todo mundo, certo? Então a gente precisa, às vezes, ir para o direct com Deus e deixar um pouquinho o feed e o Reels de lado.
Olha, eu coloquei até uma observação aqui, ó. O altar virou cenário, a adoração é o conteúdo. Mas será que o céu, ele reconhece tudo que viraliza? Uma boa pergunta, hein, para refletir. Presbítero, irmã Thalita, temos uma pergunta aqui do jovem Edson, da nossa plateia. Cadê o microfone? Passa aí para ele. Ele tá afiado. Ele veio animado. Vamos lá. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, vocês trataram da exposição a respeito da adoração no secreto. Eu gostaria de perguntar, e quanto à adoração nos cultos, até onde vai o limite da exposição da adoração da igreja nos cultos, nas redes sociais? Edson, excelente pergunta. Boa, hein? Veja que esse menino é um menino estudado, né? Como diz o Marcos. Veja só, a rede social, como eu disse, é uma ferramenta extremamente importante. Inclusive, né, todas as áreas da nossa igreja, toda área tem sua rede social, tem seu perfil no Instagram. E é importante porque divulga as atividades da igreja, certo? Possibilita aquele que está impedido de ir ao templo, de certa forma, participar daquilo que tem acontecido na liturgia do culto. Qual é a problemática? É quando eu deixo de ser adorador para ser um espectador, certo? Então, eu acho que essa é a linha tênue da divisão entre a questão de o que é que eu devo compartilhar, e aí entra a importância da equipe de mídia da igreja, que precisa ter essa sensibilidade espiritual, porque eu digo como obreiro que sou, tirando escala, né, atendendo escala do nosso pastor presidente, e que às vezes a gente está chamando alguém lá na frente para orar, para batizar com o Espírito Santo. E Deus está manifestando o seu poder, a sua glória, e as pessoas às vezes deixam de se envolver na graça de Deus para poder tirar a foto perfeita, para poder ter o registro perfeito. Eu acho que aí é onde entra o divisor de águas entre será que vale a pena de fato registrar isso ou participar disto? Eu acho que essa é a distinção, entende? Então a gente está numa sociedade onde a gente vive cheio de estímulos para divulgar, mas vazios de propósitos para vivenciar. Então eu acho que isso aí precisa ser refletido, entendeu? Então eu acho que eu consegui talvez responder sua pergunta. Se não, pode complementar aí. Pegando esse gancho aqui, Edson, seu, pode ser genuína a adoração, não é? Sim. Mesmo tendo a mídia, Sim. mesmo, glória a Deus e aleluia, pode ser genuína. É importante registrar, certo? Tivemos agora o congresso de jovens da nossa igreja, E foi muito bom. Foi um congresso assim que marcou corações, certo? E do ponto de vista midiático, certo? Toda a infraestrutura que o pastor fez o investimento na parte de mídia, de divulgação, usa até de inteligência artificial, foi algo assim que rompeu, né? Foi uma disrupção em relação ao que nós vivíamos até hoje e o que passamos a viver. Mas veja que não se perdeu a essência. Por exemplo, foi usado o controle do ponto de vista de divulgação da mídia, por o Geraldão ser um espaço muito grande, quantos batismos estavam acontecendo com o Espírito Santo naquele momento. Então era divulgado no telão e tudo isso foi feito através da tecnologia, mas não se perdeu a essência. Então eu acho que aí onde está o X da questão. Não podemos perder a essência da adoração. E o senhor, anteriormente, no outro bloco, o senhor falou sobre discernir o coração do adorador. Sim. Então, eu queria que o senhor desse mais uma pincelada em relação a isso. Como discernir esse coração do verdadeiro adorador? Certo. Aliás, deu só um spoiler. Foi. Certo. Veja só, irmã Maíra, eu acho que, primeiro, quem consegue medir isso é Deus. Eu não tenho capacidade de pegar para a irmã Naaf está ali, é isso? E medir a essência da adoração dela. Por exemplo, ela cantou no bloco anterior. A presença de Deus foi perceptível, certo? Tivemos aqui jovens chorando, gente falando em mistério com Deus. E aí é onde entra a distinção entre uma apresentação e um culto ao Senhor. Aqui não deixou de ser um programa que vai ser, certo, transmitido, que está sendo transmitido. Mas, antes de tudo, isso aqui é um culto. E eu acho que a gente consegue mensurar, não temos a capacidade de medir, mas conseguimos mensurar e fazer esse discernimento pela manifestação do poder de Deus. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, eu acho que os frutos é quem vão demonstrar qual era a intenção daquele adorador. Porque às vezes a pessoa ela tem uma... Vou voltar mais uma vez para os cantores, tá? Me permita. Meu Jesus, tu és bom. Cercado de cantora, certo? Eu estou aqui no cenário desfavorável. Mas, às vezes, o cantor ele tem uma técnica excelente, mas ele é vazio.
a igreja não sente nada, a gente não vê a graça de Deus. E em contrapartida, tem cantores que são muito bons do ponto de vista de técnica vocal, mas para além disso, ele consegue ser um verdadeiro adorador. Quando ele canta, quando ela canta, a igreja sente a presença do Senhor. Vidas são tocadas, impactadas. E aí é onde a gente consegue mensurar, talvez medir, entre aspas, que aquele adorador de fato está adorando a Deus em espírito e em verdade. Ai, que bom. Temos pergunta, viu? Senhora. Temos pergunta agora pelo João Gabriel de Comportas. A paz do Senhor, eu queria perguntar como a superficialidade dos rios, ela influencia a sensibilidade do cristão no tocante à presença de Deus. Excelente pergunta, João. No tocante à resposta da sua pergunta, né, quando a gente fala de superficialidade, eu lembro logo da passagem do profeta Ezequiel, quando fala do homem de medir, um cordel de medir, que ele é convidado a adentrar no rio e aquilo representa, na verdade, você mergulhar no rio da graça de Deus, ser cheio da presença de Deus. Qual é o problema hoje? É que as pessoas, elas querem postar para serem validadas, como disse a irmã Maíra no bloco passado, para serem compartilhadas, para serem curtidas, mas na verdade ela se esquece que ela deve ter um coração voltado para ser recebido do ponto de vista espiritual. Quando a gente vai para Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo ele dá uma orientação aos irmãos em Roma. Ele diz que os irmãos em Roma não devem se conformar com o modelo daquele mundo. E ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. E ele continua dizendo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então perceba que eu não devo tomar a forma do mundo. Porque qual é a forma do mundo digital hoje? Poste, compartilhe, seja curtido, que você possa ter o máximo de visualizações possíveis, certo? Em detrimento da essência. A gente vê tanto conteúdo que não presta para nada e que tem 1 milhão de compartilhamentos, 2 milhões de seguidores ali. Então veja que a gente precisa entender que existe um vazio no conteúdo, certo? Mas que as pessoas estão consumindo esse conteúdo. E isso é importante destacar, irmã Maíra, irmã Náftali, irmã Thalita, jovens, você que está nos acompanhando através desse programa, que as pessoas estão consumindo esse tipo de conteúdo. E aquilo que eu consumo é aquilo que vai alimentar a minha alma. E a pergunta que fica é, o que é que está alimentando a sua alma? O que é que tem entrado dentro do seu coração através das redes sociais? O que é que você que tem compartilhado tem feito para alcançar outras vidas? Será que aquilo que você tem postado, aquilo que você tem produzido, de fato, é algo que um verdadeiro adorador deve produzir? Ou simplesmente é algo que tem sido feito para gerar conteúdo e para trazer uma exposição para você? Então, eu quero que você reflita sobre isso. A importância desse programa é lhe tirar, é me tirar, é nos tirar da superficialidade e nos mergulhar no rio da graça de Deus. A gente acaba, eu estava aqui, o presbítero estava falando, a gente ainda tem um tempinho aí para conversar, né? Uns 4 minutos, eu acho, sobre a nossa identidade, né? Que a rede social, ela acaba, porque muito daquilo que você vê fica muito intrínseco, né? Sim. E ali você começa a reproduzir e nem sabe que você está reproduzindo a partir daquilo. A gente acaba se distanciando da real identidade que temos, né? Ser perfeito, né? Eu estava até falando que às vezes, não, meu feed tem que ser super organizado, isso aqui não pode. Isso. A gente estava conversando antes, né? Eu não tô criticando quem faz isso, mas eu digo assim, na intenção, porque essa foto tem que ser perfeita, tem que ter uma sequência, eu não posso postar tudo, eu só posso postar aquela que tá assim, me valorizando. A gente estava até conversando, né, em off, antes de começar o programa, a gente estava conversando e ressaltando que antigamente as fotos tinha até umas onomatopeias que a gente colocava nas fotos de adesivo, vocês lembram? Que tinha opa, não sei o que e tal, que colocava, porque a gente quando tirava foto, a gente tirava foto do momento, né? Era uma pessoa sorria, queimava, saia com o olho vermelho. A senhora está exteriorizando a geração que a senhora faz parte. Mas hoje, se vocês verem, os feeds são books.
não é? Perfeitos. Aquela coisa assim, muito, sabe? Pode ter, não é errado, entenda. Mas eu digo assim no sentido que é como se eu não posso mostrar algo menos que isso. Eu tenho que ser disso pra cima, né? Às vezes, nem é. A gente conversando, eu tava lembrando de uma amiga que eu tive de infância, e essa minha amiga, ela confessou que ela estava mostrando uma realidade que ela não tinha. Então ela precisou de uma certa ajuda, e as pessoas disseram: por que você está me pedindo ajuda? Você vive isso, você foi para tal lugar, você viveu isso e aquilo outro. Aí ela disse que caiu em si, que ela estava mostrando algo que ela nunca foi, que ela não tem condições de ser, mas ela queria que as pessoas a vissem daquela maneira. Então veja, não era quem ela realmente era, né? Ela estava querendo realmente, talvez, se encaixar em um certo grupo. Isso. Né? Então ela caiu em si e ela começou a dizer: gente, eu não vou ser mais isso. A partir de hoje eu vou ser eu. E quem quiser me aceitar, vai me aceitar mesmo, eu não tendo essa condição, que é o tempo que ela falava justamente de uma certa viagem, de um certo tipo de roupa, de um certo... Então assim, ela disse: eu vou compartilhar quem realmente sou eu. Né? E às vezes a gente tem isso. Né? Quem nunca não pegou uma foto e disse: essa foto... Eu já. Quantas vezes eu já peguei uma foto, não, essa foto eu fiquei feia, e às vezes não tá feia. É só um detalhe que eu estou vendo, né? E a gente se pega às vezes fazendo isso. Então eu não posso querer ser perfeito, me comparar ao outro, né? Eu tenho que reconhecer que a gente é cheio de imperfeição mesmo. Lógico que eu não vou botar uma foto de todo jeito, né? Não posso, né? Também não vamos generalizar, mas não posso também perder minha essência. Presbítero, o senhor concorda que com a inteligência artificial as coisas ficaram mais estreitas em relação a isso que a irmã Thalita estava falando? Sim, porque é uma ferramenta poderosíssima, né? Ela facilita demais a questão de você mascarar os defeitos, certo? E até criar, de fato, um estereótipo que não é seu. E aí é onde entra o conflito de identidade. Eu preciso me conhecer, quem eu sou, certo? Como foi que Deus me formou? Quais são os propósitos que Deus estabeleceu para mim? Veja que, como esse caso que ela falou da amiga dela, ela vivia uma vida que não era dela. E eu não posso ter uma dupla personalidade, não posso, e é o que é muito comum, me permitam, jovens, principalmente entre a juventude, é ser uma pessoa na rede social e ser outra pessoa na vida real. Tem até que diz: esse aqui é fulano, é ciclana. Eu acho que não, porque até a foto é diferente. Certo? Todos nós somos bonitos diante de Deus. Amém, né? Jesus. Coloque isso na sua mente. Né? Mas a questão do conceito de beleza é algo muito subjetivo. Minha esposa é a mulher mais linda do mundo para mim. Pode não ser para uma outra pessoa, certo? Porque o conceito de beleza é subjetivo. Mas tem gente que ele precisa ser unânime em relação à questão de todo mundo aceitar que ele é bonito ou que ela é bonita, certo? Que ele ou ela tem um corpo perfeito. Porque é a cultura, volta mais uma vez para a cultura, é a cultura desse mundo. É a cultura do embelezamento, né? Do corpo escultural, da face perfeita, da harmonização facial. Isso. Não é pecado você se cuidar, se tratar. Mas eu preciso ter uma identidade. E essa identidade é o que dá a minha essência. Eu preciso ter isso em mim. Né? Porque tem gente que eu não vou, porque eu tô com isso, porque eu tô com espinha, porque eu não posso. Como é que eu vou aparecer desse jeito? Então deixa de ir para a igreja para adorar o Senhor. Não tenho roupa. Porque eu não tenho uma roupa. Uma roupa para ir, aquela. E aí você abre o guarda-roupa, meu Deus, cai até por cima de você. A roupa que tem. É verdade. Não tô falando da minha esposa, não. Naftali, você também passa por isso, né? Nas suas redes sociais e tudo, né? Você sente isso também? Eu confesso que, assim, esse tema é algo muito, muito atual. E a gente realmente tem que ter muito cuidado. Muito. Eu sempre digo assim, eu tenho o meu Instagram, mas eu sempre digo, até no momento de postar um vídeo onde a gente está louvando, está colocando lá um culto que nós adoramos ao Senhor, mas eu sempre digo que, seja a rede social que for, é sobre Deus, é sobre Ele. Nada por mais que seja você louvando, você adorando ao Senhor, mas que as pessoas possam olhar e sentir a presença. E eu acredito muito que isso não é para engrandecimento nosso, não é? Mas quando nós recebemos mensagens dizendo assim, eu consegui sentir a presença de Deus por um vídeo que você postou. Para mim, eu acho que é esse
real intuito da nossa rede social. E não necessariamente você cantando ou você pregando, mas seja você com a sua família, você viajando, né? Tem muito isso de férias, as pessoas viajam, vão para as férias e aí meio que se transformam, meio que vão para a praia e aí não tem um comportamento condizente com aquele que está quando está na igreja, quando está na casa. Mas eu digo que a gente tem que ser crente em todos os nossos ambientes, né? E é isso, é o além da rede social, é a gente realmente ter o secreto, porque quando a gente tem secreto com Deus, aí o Senhor coloca o nosso nome, feito bem, falou o presbítero, coloca o nosso nome em lugares que a gente nunca foi. E de repente, eu digo assim, que de repente de Deus chega na nossa vida e do nada a irmã Naftali está aqui no Espaço Jovem conversando com vocês. Glória a Deus. E recebendo da parte de Deus também. Amém. Já aproveitando, né, essa deixa, já vamos louvar e engrandecer a Deus com a nossa irmã Naftali. Glória a Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de O Espaço Jovem está de volta e, gente, esse é o último bloco. Tá muito bom, gente, tá? O assunto, as pessoas, tá muito bom isso aqui. É um verdadeiro culto de adoração a Deus. Estamos todo mundo felizes e alegres porque estamos aqui. Eu tenho uma pessoa que quer perguntar. Já tá assim, ó. Aqui, a pergunta tá aqui, ó. Eu quero fazer. Fale, não te cales. Eu de Santos, lá de Sotave. A paz do Senhor a todos. Amém. Presbítero e a todos. Tem uma pergunta para o seu presbítero. E eu gostaria de saber do senhor o que o senhor tem a falar. Hoje temos aqui sobre a questão da superficialidade dos dias atuais, das redes sociais, etc. E ali fazendo um paralelo com o capítulo 6 de Mateus, quando Jesus ali se refere aos fariseus, que apresentavam ser algo no exterior, porém no interior era diferente.
Boa pergunta. Bom, voltando lá para Mateus capítulo 6, quando Jesus repreende os fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. E aí um sepulcro, a gente teve a oportunidade de ir à Argentina, né, uma das vezes que nós fomos, e eu nunca pensei em visitar um cemitério como local turístico. E fomos a um cemitério da Recoleta, né, que é um cemitério bastante conhecido, com túmulos que chegam a custar mais de 1 milhão de pesos argentinos. E aí, quando a gente olha para o túmulo, por fora é algo lindo, maravilhoso, para ver que as pessoas vão visitar. Mas dentro do túmulo, na verdade, o que estão ali são corpos ou já decompostos ou em decomposição ou apenas ossos, certo? Então perceba que aquilo que está aparente não necessariamente reflete o que está dentro do coração. Quando a gente fala dos fariseus, eu me reporto logo a Lucas capítulo número 18. Me permita ler esse texto, quando fala sobre o fariseu e o publicano, certo? A Bíblia diz que haviam, né, Jesus falando, 2 homens que subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, veja como é que ele orava, consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Né? Isso lembra muito essa geração, né? Da pessoa dizer eu sou, eu posso, eu faço, e fulano que está do meu lado não presta para nada, certo? E aí ele diz, eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. No entanto, o publicano, veja a postura diferente, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então aqui está claro que o publicano era aquela pessoa que muitas vezes não tem muitos seguidores, não posta muita coisa, certo? Mas que é um verdadeiro adorador, que adora na sua essência. Enquanto que o fariseu, que era um homem da lei, um homem bastante conhecido, muita gente o seguia, mas na essência ele não era adorador. Então eu preciso ter cuidado para não ir no caminho do fariseu. Ser uma pessoa que tem um nome conhecido, sou rodeado de pessoas, até transpareço ser um crente verdadeiro e autêntico, mas na verdade, quando Deus olha para mim, Deus ele tem vergonha de mim. Porque o que está no meu coração, na verdade, não é nada daquilo que eu exteriorizo diante das pessoas. E até me faz lembrar, né, que antes de Cristo morrer por nós e ele ser o verdadeiro sacrifício, existiam os altares, onde as pessoas elas precisavam levar sacrifícios para ter perdão por tudo que faziam de errado. E o que é que estava acontecendo? As pessoas elas achavam que poderiam continuar com a vida que tinha e levar aquele sacrifício para poder ser perdoado. Mas a intenção do coração era realmente de agradar ao Senhor e mudar? Não, elas achavam que elas poderiam simplesmente levar aquele sacrifício ali e poderiam continuar alimentando a sua carne sendo quem elas eram. Né? E às vezes a gente tem que colocar isso no nosso coração. Eu tenho que matar a carne, eu tenho que me sacrificar, porque o meu sacrifício ao Senhor, a minha verdadeira adoração, né, ela não pode ser apenas para aparência. Eu não tenho que achar que eu posso continuar sendo quem eu sou e ser um verdadeiro adorador. Não tem como, porque a Bíblia diz que Deus, para receber a adoração, eu tenho que ter um coração realmente puro. Eu tenho que ter um coração quebrantado, né, diante do Senhor. Então, a gente tem que pensar sobre como está realmente o meu altar. Os sacrifícios que eu estou fazendo, qual a intenção que eu tenho nesse sacrifício? Será que realmente, né, qual a intenção? É realmente de reconhecer as minhas falhas, os meus pecados, de reconhecer que eu não sou ninguém, que eu tenho apenas a misericórdia do Senhor, porque nem sequer, eu às vezes digo assim ao Senhor, eu não tenho nem sequer o direito, Pai, de falar contigo, porque eu sou tão pecadora, eu sou tão falha, que nem esse direito, mas pela tua misericórdia, o Senhor me escuta, me perdoa e me aceita como eu sou. É a verdadeira adoração, né? Que nos leva a estar no altar do Senhor. Verdade. Olha, eu quero fazer um negócio aqui. Uma menina que sabe sobre alguém na Bíblia, um personagem bíblico que deu adoração a Deus genuína. Uma menina. Alguém? Aqui, ó, Raquel. Quem, Raquel? Davi.
Davi. Raquel Brandão. Qual foi a adoração que Davi deu? O seu coração, o seu louvor e a sua vida, primeiramente, né? Isso mesmo. E um dos meninos, alguém sabe? Algum personagem bíblico que deu adoração genuína a Deus? Abel. Abel. Pode comentar sobre Abel. Abel ali, ele deu o seu melhor para Deus. Tudo que ele tinha de melhor ali, ele entregou a Deus e Deus se agradou da sua oferta. Em contrapartida, Caim, que fez a sua oferta, porém Deus não se agradou tanto de Abel. Ok. E eu vou falar sobre Paulo e Silas, que dentro do cárcere, dentro da prisão, adoraram. Um adorou e um cantou. E os cárceres... Sempre tem um cantor. Presbítero, vamos aqui fazer isso. O presbítero, fale um também aí que o senhor lembra, um personagem. Eu quero só pegar um gancho no que o irmão Eudes falou. Sim. Sobre Caim e Abel. Porque às vezes as pessoas têm algo mistificado no sentido de que Deus reprovou a adoração de Caim porque eram hortaliças, verduras, né, legumes, e aceitou a de Abel porque era sacrifício de carne de animais. Sim. E na verdade não era. Né? O que Deus reprovou não foi o que foi oferecido, foi o coração de quem estava oferecendo. E aí, veja, a Bíblia é linda, é maravilhosa, né? Acho que esse programa nunca deveria acabar. Fazer, igual os meninos. Eu sabia! Porque perceba que Deus, ele reprova a Caim em relação a como ele foi oferecer a Deus, não o que ele foi oferecer a Deus. É igual a passagem da oferta da mulher viúva, né? Foi algo tão pequeno, tão insignificante do ponto de vista monetário, mas para Deus foi um tesouro assim... Ela deu tudo que tinha, né? Inestimável. Por quê? Porque a intenção do coração dela foi entregar o que ela tinha de melhor para o Senhor. Então, quando Abel vai oferecer a Deus, de fato ele vai sacrificar, entendendo o que o seu pai e a sua mãe lhe ensinou, no tocante a que Deus é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Já Caim não, ele foi com o coração maligno. E Deus viu o coração de Caim, mas Deus é tão maravilhoso que Deus lhe chamou a atenção e disse: Caim, se tu vieres com o coração quebrantado, tua oferta também vai ser recebida. Então, perceba que Deus está observando a intencionalidade do nosso coração. E aí vem a pergunta: qual é a intenção do meu coração? Como é que está o meu coração diante de Deus? Será que o meu coração está alcançando o coração de Deus? Isso é muito profundo, minha gente. Eu tenho o poder, a capacidade de alcançar o coração do Criador do céu e da terra. Aquele que controla todas as coisas. Deus parar, irmã Maíra. E o salmista diz: quem é o homem para que tu se lembre deles? A gente é pó, a gente não é nada. Mas Deus para ouvir a minha oração. Deus para receber o meu sacrifício. Qual é o problema? É que o cheiro suave do verdadeiro sacrifício tem sido substituído pelos filtros do Instagram, certo? O altar que eu preciso ter no meu particular com Deus está sendo substituído pelos filtros e pelos reels. E o adorador está sendo substituído pelo artista, pelo cenário do palco, onde aquele que vai fazer uma apresentação vai encenar diante de Deus e diante dos homens. Mas eu louvo a Deus, porque ainda existem verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, principalmente na área 61 e na área 37. Presbítero, falando sobre corpo, alma e espírito, hoje está muito em alta falar sobre saúde mental. Como que a adoração, ela pode, irmã Thalita, influenciar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito? Eu digo sempre que a minha arma, né? O instrumento que Deus me deu para poder combater a depressão, para poder combater as minhas lutas emocionais, a que eu não desistisse, a que eu não até morresse, eu posso dizer assim, foi o louvor. Sempre que eu estava muito angustiada, eu sempre entrava no quarto e eu louvava ao Senhor sem parar, às vezes por horas. E aquilo ali eu chorava, eu falava com Deus, eu expressava aquilo que eu sentia, a minha dor, a minha amargura. E o Senhor muitas vezes me respondeu dentro do quarto, onde eu pensava que não tinha mais saída, e o Senhor me respondeu. Teve um momento da minha vida que eu realmente estava de frente à morte. E a única coisa que eu pude fazer foi clamar em pensamento
E eu comecei a louvar ao Senhor. E o hino que eu cantei foi aquele: eu posso clamar, eu acredito, né, que eu não estou só. E eu cantei aquele hino e Deus, ele me deu o livramento imediato. Glória a Deus. Né? E inúmeros hinos também que a gente louvou com minha mãe quando ela estava com câncer no hospital. E no desespero dela, que ela estava muito desesperada, achando que ia morrer, dentro daquele quarto onde tinha várias mulheres, eu disse assim: mãe, vamos cantar. Ela disse: como é que eu vou cantar nessa agonia? Deus responde quando a gente cantar. Mas como eu vou cantar sem força, a gente vai louvar, escolhe um hino e a gente vai louvar, e o Senhor, Ele vai falar com a gente, vai nos consolar. E ali naquele quarto Deus derramou uma graça tremenda e começou a falar com aqueles que estavam dentro do quarto, né? Onde ela se acalmou, a pressão dela estava bem alta e ela se tranquilizou, e a gente viu que Deus, né, chegou nas nossas emoções, nos nossos medos, através do louvor, da adoração. E ali ninguém estava com a intenção de ninguém ver, e sim da dor, da amargura da alma. Quando eu estava dentro do meu quarto, ninguém viu, ninguém sabia, só era eu e Deus. Só com Ele que eu estava conectada e realmente clamando e gritando por socorro. E Deus, naquele momento, Ele me socorreu. Então, eu posso dizer que Deus nos cura emocionalmente e nos faz prevalecer, porque quando às vezes eu conto, né, a minha história, as pessoas dizem assim: eu não sei como tu conseguiu, tu suportou. E eu lembro que todas as vezes eu estava louvando. Glória a Deus. É nossa arma, é estratégia de guerra, o louvor. Eu não sou muito afinado, então eu tenho que usar. Veja só, irmã Maíra, ainda tentando responder sua pergunta, do ponto de vista do reflexo corpo, alma e espírito, sim, em relação à adoração, eu fiz aqui as anotações no sentido de que, primeiro, a adoração verdadeira nos leva para mais próximo de Deus. Tiago, escrevendo no capítulo 4, versículo 3, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Perceba que primeiro precisa ter uma proatividade do adorador. Primeiro eu chego a Deus e aí Deus se chega a mim. Então é a iniciativa que parte do adorador, do ser humano. Chegai-vos, pois, a Deus e Ele se chegará a vós. Então a primeira coisa que a adoração me faz é me aproximar mais de Deus. Mas para além disso, a adoração também me faz sentir paz, sentir calma. A própria neurociência mostra que quando a gente tem um momento de oração, a senhora, como estudante de psicologia, né, pode falar melhor do que eu, que a nossa alma ela entra num estado de tranquilidade, de calmaria. E aí já tem um hino, né? O poeta diz: na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma. Então veja que quando eu vou orar ao Senhor, eu encontro paz, a paz que o mundo não pode me dar. A adoração me aproxima de Deus, a oração me traz paz e faz, consequentemente, com que a ansiedade, a síndrome do pânico, né, os transtornos da mente e que acabam somatizando no corpo, eles fiquem de lado com esta adoração. A Bíblia diz lá no profeta Isaías que Deus reprovando o povo, dizendo: vocês gastais mal o vosso tempo, gastando com aquilo que não é pão, ou seja, aquilo que não alimenta a alma. Isso é um problema. Eu acho que a gente precisa trabalhar na questão, primeiro, da redução do tempo de exposição de tela, certo? Porque a gente fala muito isso para criança, para adolescente, sim, mas nós adultos também precisamos reduzir esse tempo de exposição à tela. É mais ou menos aquilo que a irmã Thalita falou, né? Porque também isso é um tipo de propósito para com Deus, de eu abdicar disso, porque a gente viveu, nós que somos, né? Eu não sei se a senhora é. Sou jovem. Eu sou da geração X, né, ou milênios, como queiram dizer. A gente que é da década de 80 para cá, eu sou de 86. Então, eu vivi até meus 12, 13 anos sem celular. Foi quando eu vi ter o meu primeiro aparelho celular. E eu consegui viver. Então, é possível viver sem o aparelho celular, sem um tablet, sem internet. Não é fácil, mas é possível. Então, eu não posso me desconectar totalmente porque faz parte da nossa vida hoje. Não tem como desassociar. Mas eu preciso reduzir, porque senão isso acaba consumindo o meu tempo de uma forma tal que eu perco literalmente a conexão com o espiritual. E Deus não precisa de internet via satélite. Deus não precisa de internet a cabo. Certo? Deus só precisa de 2 joelhos dobrados diante da presença dele. Veja que coisa interessante. Eu não vou falar aqui em nome
de homens da tecnologia, mas um dos mais ricos do mundo, certo? Criou satélites aí violentos do ponto de vista de poder tecnológico. Deus não precisa de nada disso. Zezinho, que está lá no meio do canavial, certo? Ele tem a capacidade de conversar com o Criador do universo. E às vezes Zezinho não tem Instagram. Ele tem um satélite privado. Entendeu? Do céu. Não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem nenhuma dessas redes sociais, mas consegue conversar com Deus Todo-Poderoso. Então a gente precisa desconectar um pouco do digital e conectar-se um pouco com o presencial. Isso eu digo em relação a Deus e em relação às pessoas. A pandemia não ajudou, né, presbítero? Eu achava que ia ter uma mudança de paradigma com as pessoas. Quer seja no contexto de culto, porque passamos um tempo privado de ir ao templo, eu achava que quando fosse abertas as portas, o povo ia estar ávido. Todo mundo lá querendo entrar e passar o tempo na igreja. Mas parece que não. Parece que a sociedade não aprendeu com a pandemia. Né? A gente precisa, de fato, se reaproximar de Deus e das pessoas. Porque às vezes você tem 10 mil seguidores no seu Instagram, mas quando você precisa de um amigo presencial para compartilhar um problema, você não encontra ninguém. Concordo. Então, isso mostra, de fato, a superficialidade nas relações entre as pessoas. E a gente precisa trabalhar isso. Eu preciso gastar mais tempo com a leitura da palavra, mais tempo com a oração. Porque quando eu falo da leitura da palavra, pegando um gancho na IA, tem gente aí hoje que lê a Bíblia pela IA. Né? Ele bota lá na IA, construa um estudo sobre antropologia bíblica, a IA faz um estudo, certo? E aí ele nem lê. E as pessoas, me permitam, às vezes estão ficando emburrecidas, certo? Por conta da IA, porque ela não quer mais pensar. A IA pensa por ela. A IA é uma ferramenta que eu uso no meu cotidiano, mas eu uso como ferramenta. Sim. Ela não pode me substituir enquanto ser humano, enquanto essência. Eu preciso ter esse discernimento. Já estamos caminhando para o fim. Sim, senhora. Infelizmente. Infelizmente, né? Mas queremos escutar uma reflexão. O que a senhora deixa aí para os nossos jovens, para o nosso telespectador de casa, para os nossos jovens aqui, essa reflexão e dizer a eles, né, que vale a pena estar mais perto de Deus, se aproximando de Deus e com a adoração genuína. O que eu quero dizer para você que está em casa, aos jovens, né, que estão aqui, é que independente de quem você é, independente de quanto você acha que talvez não tenha capacidade, que você não consiga talvez cumprir o chamado que Deus te chamou, talvez você acha que não tem as ferramentas, né, adequadas, mas eu quero dizer para você que Deus ele não olha para a aparência, Deus ele não olha como o homem vê o superficial, Deus não vê a sua capacidade, porque Ele é o Deus que capacita. Ele é o Deus que pode fazer além do que você imagina. Ele é o Deus que pode realizar sonhos e fazer com que você caminhe em caminhos que você nunca imaginou traçar, né? Porque talvez você olha e tem uma perspectiva, como eu falei aqui, humana, mas a perspectiva de Deus é diferente da nossa perspectiva. Ele vê o além, né? Ele vê até na eternidade. A gente só vê enquanto está aqui, até onde os nossos olhos podem enxergar. Mas saiba que mesmo que você errando, mesmo que muitas vezes você querendo parar, o Senhor é o Deus que sempre vai estar ao seu lado, aceitando a sua adoração, recebendo o seu louvor, sem olhar as imperfeições, sem olhar se você está sendo talvez o melhor cantor, se você está sendo o melhor pregador, mas se a intenção do seu coração é louvar ao Senhor, é levar a palavra, se a intenção é ganhar vidas para o Senhor, é dizer que o Senhor Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, então o Senhor Ele vai te ajudar a chegar onde Ele quer que você chegue, né? O Senhor, Ele te escolheu para propósitos. E é desse jeito que o Senhor te escolheu. Deus, Ele te conhece mais do que você mesmo. Então, não desista, não pare, não tenha medo. Às vezes a gente tem medo, né? De continuar, de como será o meu futuro. Mas o futuro pertence ao Senhor. E se você confiar nele e entregar os seus caminhos a Ele, Ele vai te guiar e tudo vai dar certo e você chegará no propósito dele. Amém. Presbítero Timóteo, quero lhe pedir para fazer uma oração por nós e por este programa maravilhoso que Deus nos concedeu hoje. Amém, Mamaíra.
conforme a senhora solicita, vamos estar orando. Quero lhe convidar, ore junto comigo neste momento. Soberano e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, por este programa, onde foi tratado sobre a superficialidade, Senhor, daquele que transmite uma falsa adoração nos meios digitais. Mas neste programa, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença e entender que mesmo num cenário midiático é possível exteriorizar a verdadeira adoração. Ajuda-nos a cada vez mais estarmos próximos de Ti, com o coração quebrantado, contrito e sincero, e que nada e nem ninguém venha substituir a Tua presença em nossas vidas. Senhor, que os talentos que Tu tens concedido a cada um de nós sirva para a glorificação do Teu nome. Abençoa, Senhor, este Teu servo, esta Tua serva que está assistindo este programa e que muitas vezes existe um vazio na sua alma, porque ele não consegue encontrar, Senhor, o caminho da verdadeira adoração. Descortina para eles, Senhor, para que eles possam entender e compreender os Teus desígnios e os Teus mistérios. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, presbítero Timóteo, irmã Thalita, muito obrigada. A participação de vocês foi muito importante. De grande valia hoje neste programa. Estou muito feliz de ter conhecido e ter me aproximado mais um pouco de vocês. Amém, irmã Maíra. Quero agradecer à senhora, agradecer ao nosso pastor presidente mais uma vez, ao evangelista São Nivaldo, superintendente da Rede Brasil, a toda a equipe de produção. Quero mandar a paz do Senhor a todos os irmãos da área 72, congregação de Novo Benfica, e convidar a senhora para chegar lá em Novo Benfica, nós juntos adorarmos ao nosso Deus junto com a nossa irmã Naftali. Amém? Amém. Eu quero agradecer também, em nome do nosso pastor, a essa juventude de Comportas, de Sotave. E aí, gostaram? Tão animados para voltar? Sim! Oh, glória a Deus! Então, gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Espero que esses programas assim com vocês se repitam muito. Vocês são muito animados. Irmã Thalita, obrigada também, tá? Agradeço também de coração pela oportunidade, de estar aqui. Deus abençoe. Amém. Naftali, nós vamos encerrar com você, adorando a este Deus em espírito e em verdade. Que programa enriquecedor. Meu Deus, eu estou muito feliz de estar aqui, agradecendo também ao nosso pastor, mandando uma saudação para todos lá de Gravatá, e vamos adorar ao Senhor, dizer que Ele é grande, que Ele é fiel. Estou feliz por estar aqui. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos declarar que Ele é grande, que Ele é poderoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, tu és grande, Jesus. Grande
é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só